Pequeno, compacto ou subcompacto? Nenhum deles. O veículo que você vai conhecer hoje é o Microlino. Após 4 anos do primeiro anúncio, o simpático carro bolha de 2 lugares com design semelhante à Romizeta será 100% elétrico e já pode ser encomendado e configurado nos principais mercados da Europa. O Máquinas na Pan já testou e aprovou o novo Nissan Kicks. Hoje, depois de inúmeros pedidos durante as minhas participações no programa Pânico, a gente vai para um teste bem diferente. Eu vou passar o volante do Kicks para Daniel Zuckerman, que vai rodar por São Paulo ao meu lado para fazer a sua análise do mais novo SUV da Nissan aqui no Máquinas na Pan. O mestre do business, Bruno Meyer, comenta a supervalorização dos carros usados. No Giro Rápido, Vitor Moraes traz as principais notícias do setor automotivo da semana e o engenheiro Henrique Pereira dá mais uma aula aqui no Máquinas na Pan, desta vez sobre a suspensão dos automóveis. Por que os carros do Brasil são tão caros? Para tentar desvendar esse mistério, Fernando Miragaia, jornalista e apresentador do Autorama Podcast, é o nosso convidado para essa edição do Máquinas na Pan. 12 milhões de reais. Esse é o preço do Lotus Evija, o carro mais potente do planeta. Com tração integral e apenas 130 unidades produzidas, o elétrico da tradicional marca inglesa tem autonomia de 400 km e acelera de 0 a 100 em apenas 3 segundos para atingir a velocidade máxima de 320 km por hora. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode acompanhar o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. O Máquinas na Pan dessa semana já começou acelerando forte nas ruas de São Paulo para um test drive bem diferente e com um convidado mais que especial. Acompanha comigo. E para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, a gente vai começar com um test drive bem diferente. Eu vou passar para pegar um parceiraço meu lá do Pânico para que ele mesmo teste o novo Nissan Kicks. Vamos lá? Você falou tanto durante o Pânico que você queria conhecer melhor o novo Nissan Kicks, que aí aproveitei e vim pro seu bairro para você dar uma voltinha nele. Então, eu acho que não tem nada a ver eu ficar aqui no cockpit. Vamos trocar. Pô, você assume o cockpit e eu vou ficar agora no banco do passageiro. Gostei do banco, hein? Não. Esse que é o Zero Gravity? Exatamente, Zu. E dá pra perceber bem essa história do Zero Gravity. Essa encaixa, né? Não, perfeito, cara. Essa tecnologia foi desenvolvida pra NASA e é exatamente pra você pegar aquela viagem e não é só pra você chegar ao destino, que a gente sempre fala isso. É o prazer ao dirigir, é a jornada. Ele encaixa. Exatamente. O banco exatamente. Aqui. Sinto um piloto aqui a de Fórmula 1. É realmente muito boa. Alex, deixa eu falar uma coisa, eu não sinto tranco no carro aqui, ó, quando eu troquei de marcha. Então, mas isso exatamente é a tecnologia da própria Nissan com o câmbio automático CVT. Você vai perceber uma linearidade na mudança de marcha, ou seja, a rotação ela sobe de maneira bem suave e aí não tem aquele tranco indesejado quando você está aumentando a velocidade e retomando uma marcha também. Então essa suavidade, hoje eu falo muito que o conforto do carro não é só o espaço interno, Zuc. O conforto ele faz parte do conforto acústico, é o conforto ao dirigir, como a gente sempre fala aqui, o prazer ao dirigir, e dentro desse pacote todo você tem suspensão, você tem a dirigibilidade, você tem a ergonomia dos bancos. É estável, então, né? Você vê que não dá aquela balançada. Extremamente estável. Câmbio CVT, ele ajuda muito também, porque você não precisa se preocupar com a hora certa de trocar na rotação certa. Ele faz isso por você, também proporcionando uma maior economia de combustível. Eu gostei que é econômico, essa é a parte que me interessa hoje, também. Do jeito que está o custo do combustível, você tem que pensar também na economia.
E o espaço interno, então, dá uma olhada. Você pega uma estrada com a família, ele tem um porta-malas de 432 litros. E a gente sabe, eu sou casado, você é casado, temos filhos, Família é. e a gente sabe que a mala nunca é pequena e nunca são poucas malas. Além de, obviamente, a cor ser muito bonita, me chamou muita atenção o quanto que o carro, ele é lindo, ele é bonito, cara. Ele é bonito e ele também tem um design funcional. Ou seja, é um carro mais leve e com um projeto aerodinâmico bom como o novo Nissan Kicks, você tem economia de combustível. Aí, claro, tem o seu lado de saber tocar, fazer a tocada do carro com a maneira certa. Cara, sabe o que eu achei espetacular? Tem o S aqui de esporte, né? Para ultrapassagem. Exatamente. O que ele faz? Quando você coloca no esporte, ele passa a trabalhar num outro regime de rotação, numa faixa mais alta de rotação, onde você entrega mais potência naquele regime, com uma rotação mais alta, e aí você tem uma facilidade, por exemplo, numa estrada para ultrapassagem, para uma retomada de velocidade ou simplesmente para uma tocada mais esportiva. Dá uma acelerada para você ver. Deixa eu ver. Você deve ter percebido, essa foi o que mais me impactou. A retomada imediata de velocidade. Impressionante. O torque é instantâneo. E, de novo, você pode tanto escolher economizar combustível ou fazer o que você fez agora, dar uma acelerada para sentir a esportividade do novo Nissan Kicks. Senti, muito obrigado, valeu. Sensacional. Me chama mais, tá? Com certeza. Bom, então aproveita e aponta o celular para o QR Code aqui na tela e agende já o seu test drive. Eu tenho certeza que você não vai querer mais sair de dentro do novo Nissan Kicks. E aí, curtiu o nosso test drive? Você deve ter percebido que dessa vez ele foi um pouco diferente. O que acontece é o seguinte, eu sempre levo as principais novidades da indústria automotiva lá para a bancada do Pânico. E quando o Daniel Zuckerman viu o novo Nissan Kicks, ele já se apaixonou. Então eu deixei que ele mesmo pilotasse esse mais novo SUV da Nissan. Eu dei essa alegria para o meu amigo Daniel Zuckerman, mas você também pode ter essa oportunidade. Taxa de 0% em 24 vezes e uma supervalorização de R$ 3.800 no seu usado para já sair com o seu novo Nissan Kicks. Das ruas de São Paulo, a gente vai agora para as pistas com uma super máquina que tem no seu DNA de competição um histórico campeão. Para pilotos, esse é o conceito do lançamento do novo Lotus Evija. Com um pacote completo de tecnologia e performance, a Lotus entrega para o ocupante do cockpit de suas máquinas uma experiência perfeita de condução. A marca inglesa tem nas suas credenciais uma história de sucesso na Fórmula 1 e um forte DNA de esportividade. O Evija cria uma perfeita conexão do piloto com a pista logo no lançamento da primeira hipermáquina elétrica da Lotus. Com apenas 130 unidades produzidas, o Lotus Evija é o carro de produção mais potente do mundo. 2.000 cavalos empurram essa máquina de 0 a 100 em apenas 3 segundos para chegar à velocidade máxima de 320 km por hora. São 4 motores elétricos, um para cada roda, com bateria de 2.000 kW, que tem 80% da recarga em apenas 12 minutos, com um carregador de 350 kW e autonomia de 350 km. São 5 os modos de condução: Range, City e Tour para os amadores e Sport Track para os pilotos de verdade. Com prioridade na aerodinâmica, o seu design foi concebido com um conjunto de canais e túneis na sua superfície que deixam esse super esportivo mais no chão, proporcionando altíssimo downforce e baixo arraste aerodinâmico. Para criar um fluxo de ar ainda mais linear em volta da carroceria, os espelhos retrovisores foram substituídos por câmeras. Para despertar uma conexão emocional com a pista de corrida, a assinatura de potência é muito bem traduzida pela reprodução do som do icônico motor Ford Cosworth DFV do Lotus Type 49, vencedor do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1968 e 1970. O preço? R$ 12 milhões, fora impostos, é claro. A
Acompanhe agora as novidades da indústria automotiva, lançamentos e curiosidades do setor apresentados por Vitor Moraes no Giro Rápido e com a colaboração editorial e consultoria de Fábio Amorim do site Acelerando Por Aí. O novo Hyundai HB20 2023 chega com um novo pacote tecnológico de segurança. Lançado no mercado brasileiro em 2012, o HB20 caiu nas graças do público e desde quando foi fabricado até hoje, sempre esteve entre os 5 carros mais vendidos no Brasil, inclusive liderando o seu segmento no ano passado. O novo modelo ganhou um pacote de tecnologia ligada à segurança, com destaque para a frenagem autônoma. A frente e traseira estão completamente novas, com novos faróis e uma grade com detalhes tridimensionais que refizeram a alegria estética frontal do carro. No interior, o painel de instrumentos passou a ser totalmente digital e, além da iluminação azul, verde ou vermelha, é possível esquematizar a visualização com elementos prioritários escolhidos pelo condutor. As telas multimídias dos automóveis podem estar com os dias contados. Thierry Metros, designer-chefe do grupo Stellantis, declarou que, muito provavelmente, as telas multimídias deverão ser substituídas por soluções menos agressivas visualmente, já que, por mais habilidoso que seja o desenhista de interiores automotivos, é difícil alocar as telas no compartimento frontal de um carro. Se elas não forem retráteis, como alguns modelos da Audi ou então da Mercedes-Benz, quando desligadas, tornam-se obstáculos visuais desagradáveis, nas palavras do próprio Thierry. Ele diz ainda que não encontrou uma solução para essa questão, mas que está trabalhando duro com a sua equipe para que possa inicialmente, nos veículos da marca DS, revolucionar e criar uma nova tendência. O Honda New HR-V 2023 já foi apresentado, mas só vai chegar em agosto. Lançado por aqui em 2015, o SUV HR-V tornou-se, em pouco tempo, o modelo mais vendido da Honda Automóveis do Brasil. A marca japonesa apresenta agora, com vendas programadas somente para o mês de agosto, o New HR-V 2023. A nova geração destaca-se pelo espaço interno e o conteúdo, que é ampliado. O Honda New HR-V vai vir em 4 versões com 2 motorizações. As configurações EX Honda Sensing e EXL Honda Sensing são equipadas com 1.5 DI EVTEC Flex aspirado, enquanto as versões Advance e Touring trazem o inédito 1.5 DI VTEC Turbo Flex. Para ambos, o câmbio é o CVT. Renault 5 Diamond Concept, a celebração de 50 anos de um clássico. Um verdadeiro símbolo da cultura pop, o compacto francês teve mais de 5 milhões de unidades vendidas entre 1972 e 1984, para comemorar o 50º aniversário de um dos seus modelos mais icônicos. A Renault decidiu unir forças com um designer de destaque que está entre os 100 principais criadores da Architectural Digest. E ele é representante das artes e do ofício francês. Além de ser totalmente elétrico, o Renault 5 Diamond também tem muita tecnologia. É equipado com leitor de impressão digital para destravar as portas e também 3 mostradores digitais redondos, como um relógio, com informações de velocidade, carga da bateria e hora. E agora a gente continua girando a notícia com o mestre do business, Bruno Meyer, que comenta a supervalorização dos veículos usados com uma alta de até 30% no valor de compra. Seja mais uma vez super bem-vindo ao Máquinas na Pan, Bruno. Fala pessoal, fala Alex, é sempre um prazer estar aqui no Máquinas na Pan. E olha só, uma recente pesquisa do site Mobiauto mostrou um fenômeno curioso na compra e venda de carros usados no Brasil. De acordo com o site,
os 40 carros de passeio e carros comerciais leves mais vendidos no país subiram em média 7,1% depois de um ano de uso. Ou seja, se você comprou um carro em julho do ano passado, o mesmo carro, ao invés de desvalorizar, como era uma praxe, né, desvalorizava uns 20%, viu esse carro valorizar 25%, 23%, 28%, até 30%. E aí você pode perguntar, o que ocasionou isso, né? Essa mágica se justifica porque faltam modelos no mercado. Depois de um ano de produção limitada, porque faltavam peças, e ainda faltam, né, os tão desejados e fundamentais chips, alguns modelos se tornaram raridade. Um Fiat Mobi 1.0, por exemplo, valorizou 28%, saltou de 41 mil para 52 mil reais. Isso eu estou falando semi-usado, né? Um Chevrolet Onix valorizou 23%. Como é que fica daqui para frente, né? Vai continuar assim? Olha, quem analisa o setor diz que a tendência é de dar uma estabilizada. O recorde foi em 2021, mas neste primeiro semestre do ano, a compra e venda de carros usados deu um recuo aí de 20%. Nas vendas de novos, a queda está em 15%. E falando nisso, falando nos novos, saindo um pouco do Brasil, o dado mais recente da Europa mostra a maior queda na venda de carros novos desde 1996. Em junho, foi comercializado pouco mais de 1 milhão de veículos. A Volkswagen viu as vendas de junho reduzirem 25% na comparação com o mesmo período do ano passado. A Volvo teve uma queda de 50%. Inflação na zona do euro, gargalos na cadeia de suprimentos e escassez dos sempre comentados chips são alguns dos problemas que assolam a indústria automotiva na Europa e também no mundo, evidente. O ano deve fechar com uma queda de 6% na entrega de carros novos na Europa. O setor automotivo, como você mostra semanalmente aqui no Máquinas na Pan, tem passado por profundas mudanças. É com você, Alex. Microlino, uma máquina piccola, elétrica e carina. Pequeno, elétrico e simpático. Esse pequeno e carismático carro-bolha de 2 lugares tem design semelhante ao popular Romizeta, fabricado no Brasil no fim dos anos 50. O motor será 100% elétrico e será fabricado pela empresa suíça Micromobility, que já começou a linha de montagem para o Microlino 2.0. A linha de montagem do Microlino é bem curta, uma vez que um carro-bolha é muito menor do que o automóvel compacto, com utilização de 50% de peças se comparado aos veículos do mesmo porte, podendo oferecer ao cliente o Microlino por R$ 12.550 ou R$ 63 mil. A capacidade anual de fabricação é de 7.500 veículos e, de acordo com o site da empresa, há um Microlino 1.0, que é o carro protótipo construído pela Micro com base para o modelo atual de produção, expostos na Alemanha, França, Itália, Holanda e Suíça. São 4 as versões disponíveis para configuração do microcarro elétrico no site da empresa: Urban, Dolce e Competizione, e a edição especial Pioneer Series. A edição especial estará disponível somente no lançamento e limitada a 999 unidades. Cada veículo terá uma placa numerada na cabine e, para o acabamento interno, apenas 2 opções de cores: Atlantis Blue e Torino Aluminium. Em sua versão de entrada, o Microlino Urban tem luzes LED, aquecimento, modo esportivo, mecanismo de fechamento suave para a única porta e bateria com autonomia para até 91 km depois de 5 horas de carregamento. A versão Dolce tem estilo vintage, com detalhes cromados, teto solar, barras de LED infinitas e volante de couro vegano. Por R$ 2.000 a mais, é possível aumentar a sua autonomia para até 177 km ou 3.500, para uma bateria maior ainda, com capacidade para rodar até 230 km.
A versão Competizione é mais esportiva, com cores mais escuras e acabamento em preto com bateria de 170 km e velocidade máxima de 90 km por hora. Foram cerca de 5 anos, desde o início do projeto, até essa versão ser apresentada para uso em estradas públicas na Europa. A ideia da Micromobility é iniciar as entregas até o final de 2022 ou início de 2023, caso a falta de semicondutores impacte nos prazos inicialmente previstos. Até agora, mais de 24 mil pessoas fizeram a reserva no site da Micromobility para colocarem no cantinho da garagem de casa o carismático e Piccolo Microlino. Você sabe como trabalha a suspensão do seu carro e os cuidados que você deve ter para um passeio mais confortável? O consultor da indústria automotiva, Henrique Pereira, vai tirar todas essas dúvidas para você. Diga aí, meu amigo. Exatamente, Alex. Vamos tentar hoje falar sobre suspensão dos carros. Existe uma variedade muito grande, mas vamos mostrar as principais do nosso mercado, como elas funcionam e o que tem em cada uma delas. Henrique, a suspensão envolve uma série de componentes. Quais os principais e quais as suas funções? Suspensão tradicional, ela é formada por mola e amortecedor. A mola, ela vai dar o balanço no carro, o conforto. E o amortecedor é para evitar que a mola retorne rapidamente ou que desça muito rápido. Então o amortecedor, ele dá suavidade no movimento da mola. E como funciona o trabalho da suspensão, Henrique? Que tipos de suspensão disponíveis existem no mercado? Alex, a suspensão de um carro funciona de forma a não levar para dentro dele as irregularidades da pista. Buracos, passagens sob lombadas. Então ele tem o sistema mola, amortecedor e roda, e esse trabalho todo vai ser feito pela suspensão para não levar essa irregularidade para dentro do habitáculo. Também, quando você dirige o carro, a suspensão deve dar de forma que o carro seja balanceado, que uma roda levante, a outra baixa, de acordo com a inclinação da pista. A suspensão de um carro de passeio é calibrada para conforto. E um carro de carga, uma picape, por exemplo, seja ela pequena, é feita para carregar carga. É uma suspensão mais robusta. Existe ainda uma configuração de suspensão dianteira chamada de duplo A. Na verdade, são duas peças triangulares, parecidas com essa, não tenho nenhuma para te mostrar aqui no momento, mas elas funcionam ligadas à carroceria, com a mola e amortecedores intermediários, subindo e descendo em conjunto. Essa é a chamada duplo A, dois As subindo e descendo juntos. Essa aqui é uma suspensão independente do tipo multilink e está na traseira de um veículo. Ela é multilink porque ela é fixa da roda para o chassi por vários pontos, de 3 a 5 pontos diferentes. E ela trabalha independente em cada roda. Você tem a mola do mesmo jeito, o amortecedor, só que ela não tem nenhuma ligação com o outro lado do carro. Neste caso, também um carro tracionado, 4x4. Então ele tem toda essa ligação que traz até o diferencial para fazer a movimentação das rodas quando você opta pela opção 4x4. As suspensões multilink são as de maior tecnologia e para os carros premium do mercado de hoje. Em alguns carros premium encontramos a suspensão a ar, que na verdade é uma bolsa de ar instalada dentro da suspensão, regulada a sua pressão para que fique mais rígida ou mais macia, dependendo da forma de dirigir. Ela pode ser esportiva ou econômica, dando mais conforto ou melhor desempenho. O carro também, nas curvas, regula esses bolsões, fazendo com que ele fique mais estável. Você fica mais junto ao chão porque a suspensão se ajusta àquela determinada estrada. Esse tipo de tecnologia só é encontrada hoje em carros premium. Essa aqui é uma típica suspensão traseira com eixo de torção. As duas rodas são montadas no mesmo eixo, com seus componentes, e ao centro eu tenho um eixo que torce, mas de qualquer forma as rodas se movimentam juntas, elas não têm a movimentação independente. Você pode observar desse lado a montagem da mola, as buchas, o amortecedor, todos que fazem o trabalho de
absorção das imperfeições do solo. Eles estão linkados entre si por um eixo, mas têm esse trabalho de absorção independentes de um lado e de outro. Existe ainda mais uma configuração de suspensão traseira, que seria o de eixo rígido com feixe de molas, ou molas parabólicas também. Ela não tem a mola helicoidal, você tem os amortecedores e as molas são dessas travessas que tem aqui. O eixo é rígido e ele é utilizado principalmente em picapes pesadas ou leves, mas principalmente para trabalho pesado. Esse tipo de configuração é muito comum quando você tem um carro com tração exclusiva traseira. Então, Alex, espero ter dado uma noção básica de como são as suspensões dos carros atuais. Agora é importante a manutenção, alinhamento, balanceamento das rodas sempre, e durante esses procedimentos verificar se há um vazamento, se ele estava com algum ruído, e, se necessário, trocar os amortecedores e molas. Dá uma olhadinha no manual do carro, porque lá especifica com quantos quilômetros você deveria trocar os amortecedores, por volta de uns 80 mil quilômetros. Espero ter colaborado, um grande abraço. Você acha que os carros são muito caros aqui no Brasil? Para tentar fechar essa conta e responder essa pergunta, eu vou repassar essa fatura para o jornalista Fernando Miragaia, do Autorama Podcast. E aí, Miragaia, por que os carros são tão caros aqui no Brasil, meu amigo? Alex e amigos do Máquinas na Pan, carro no Brasil é caro, muito caro, e tem ficado cada vez mais caro. Para vocês terem uma ideia, levantamento de uma consultoria britânica mostrou que o Brasil é o 5º país no mundo onde se gasta mais para se ter um automóvel. Segundo esse estudo, o manter e ter um automóvel 0 km compromete até 442% da renda média do trabalhador. São vários os fatores que explicam por que o carro no Brasil é tão caro, mas o principal deles, sem dúvida, são os impostos, né? O principal deles é a carga tributária. O espectador do Máquinas na Pan já deve ter ouvido falar de um termo, chamado manicômio tributário. Pois é, a indústria reclama muito, não só da carga tributária, como da quantidade de impostos. Só o automóvel tem IPI, ICMS, PIS, COFINS e a alíquota de importação, caso seja importado. Isso sem falar em ISS e IOF, que também incidem ali na cadeia, tanto de produção como de venda de veículos. Tributaristas estimam que os impostos representem até 70% do preço final de um veículo, é muita coisa. Além disso, as montadoras reclamam do sistema complexo de cobrança e que tem que criar departamentos gigantescos para cuidar dessa burocracia tributária. Mas existem outros fatores também que incidem aí, que influenciam o preço do carro, Alex. Entre eles, os componentes. Isso porque muitas peças dos carros, cerca de 40% de um carro feito no Brasil, tem peças vindas de outro país. E com o dólar do jeito que está, não tem jeito, né? Impacta diretamente no preço do veículo. Sem falar nas commodities. Aço e alumínio, que são matérias-primas básicas dessa indústria, sofrem as variações da cotação internacional. Não tem jeito, é do jogo. Mas só o aço, no último ano, aumentou 60%. Mas calma que ainda tem outros fatores para explicar porque o carro no Brasil é caro. Um deles é a questão que está faltando carro 0 km na loja. Aí não tem jeito, é a lei da oferta e da procura. Tem menos carro, os preços sobem, já que a demanda continua alta. E ainda tem o chamado custo Brasil, ou seja, que diz respeito à infraestrutura do país, desde desembaraço nos portos até o preço muito alto do frete. E também tem o lucro Brasil, porque as montadoras costumam praticar margens mais altas por pressão das matrizes e também para compensar tanto esses investimentos como essa carga tributária que existe aqui. Alex e amigos do Máquinas na Pan, carro no Brasil está longe de ficar barato. Mais uma vez foi uma honra e um prazer bater esse papo com vocês. Obrigado aí pela oportunidade e até a próxima. Um abraço. É isso aí.
O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.